Isso é, somos livres para agir, porém obrigados a nos submeter à reação dessa mesma ação. Uma ação boa terá uma boa reação. Uma ação má tratará, sem dúvida, uma reação má, ensinando-nos a mais repeti-la. Isso sempre no plano da eternidade. A ação pode ser cometida hoje, porém a reação pode ser desencadeada muitos séculos à frente, em outra encarnação. A lei da ação e reação, ou karma, ensina que somos herdeiros de nós mesmos. Não há injustiça do Criador. Somos responsáveis pelo nosso sofrimento ou pela nossa felicidade. A causa de nossa infelicidade ou da nossa felicidade deve ser buscada dentro de nós e não fora. Os outros não são responsáveis pelo nosso destino. Procuremos em nós mesmos a causa, e se não as encontramos na vida presente, sem dúvida elas estão radicadas em vidas anteriores, em outras encarnações. Aquele que hoje sofre sem causa aparente está, com certeza, resgatando uma ação do passado, em que fez alguém sofrer com a mesma intensidade com que está sofrendo hoje. A pedagogia divina nos ensina, pela experiência, a sofrer em nós o mal que infligimos a ontem, assim como as reencarnações sucessivas. Vamos aprendendo que só devemos fazer o bem, pois o mal cometido contra alguém um dia retornará contra nós mesmos, causando-nos a mesma dor que a vítima do passado sentiu. Boa tarde, pessoal. Pessoal da internet também, boa tarde. Não sei se ligou, se depende de mim. Bom, não sei. Eu estou acostumada que alguma coisa vai dar errado, por causa da minha energia eletroestática. Eu pensei, eu tenho que estar pronta para qualquer coisa, porque eu sou meio atrapalhada, então já vou me desculpando e me justificando no começo. Então, pessoal, assumi a responsa de vir aqui conversar com vocês, e não acho uma palestra, é uma conversa de alguns estudos que eu fiz, algumas conclusões que eu cheguei, e quero compartilhar elas com vocês. Karma ou resgate? Eu até começo jogando uma assim, que foi até no Foreblue, que foi fantástico, a semana passada tivemos, já está marcado para o ano que vem, setembro do ano que vem, então já vamos preparando. E um dos Foreblues, agora eu não lembro qual foi a edição, teve o palestrante Severino Celestino, e ele, na sua palestra, sim, porque ele é um grande conhecedor, do tema, ele disse que, em média, nós vivemos 800 encarnações. Então, eu tenho um segredo sobre karma e resgate para dizer para vocês. A gente não é santo. Se a gente está aqui, eu, vocês, todos nós aqui, é porque a gente tem alguma coisa para resgatar, algum karma que a gente fez e que a gente tem que estar aqui para estar cumprindo e se melhorando e ajudando, recuperando o mal, como diz a leitura, recuperando o mal que a gente fez a alguém com algum bem, A gente tem que devolver para o mundo, reequilibrar as coisas, Então, a gente às vezes fica esperando uma mensagem, uma psicografia, que alguém bata no ombro da gente e diz assim, não, realmente aquele teu filho, aquela tua mãe, o teu pai, é teu karma. Mas assim, olhando bem no fundo, e pensando nesse número, 800 encarnações, a gente tem coisa para recuperar. A gente tem assuntos mal resolvidos, inimizades, mágoas, chateações que a gente deixou para trás e que uma hora vai vir na nossa frente e a gente vai ter que resolver. Então, ficar buscando o porquê, às vezes a gente perde muito tempo olhando para trás, querendo olhar para trás e pensa assim, por que isso está acontecendo? Não. Como é que eu vou encarar isso e como é que eu vou superar isso? Se às vezes estamos aqui num domingo ensolarado e numa casa espírita, a gente já tem uma curiosidade, já está dando um grande passo para se melhorar. E para buscar forças até mesmo para lidar com essas diversidades que a gente enfrenta todos os dias, com familiares, um cunhado, uma sogra, um vizinho, o chefe, um colega de trabalho. E nesse estudo todo, eu concluí assim, que o maior karma não está no nosso pai, na nossa mãe, no sogro, na sogra, nas pessoas. Ele é de dentro, assim.
Eu até me atrevi num dia que eu estava meio chateada até comigo mesma, eu fui começar a relacionar os meus defeitos. E, nossa, que lista grande. E aí eu pensei assim, esse é meu karma. Esse é meu resgate. Eu tenho que me resgatar. Eu tenho que recuperar esses defeitos, melhorar eles e me equilibrar para devolver para o mundo o que o mundo precisa, né? Amor, paciência, fé, caridade, essa ajuda que a gente acha que a gente precisa, a gente constrói dentro da gente e devolve para o mundo. E esse é o resgate. Então, eu acho que mais preocupados em qual karma que a gente está enfrentando agora, qual é o da vez, é olhar para dentro e pensar assim, não, qual defeito nessa semana, nesse mês, nesse dia eu vou enfrentar, né? E às vezes numa reunião de família, no trabalho, alguma coisa assim, a gente fica impaciente, fica nervoso, brabo com alguma situação, mesmo não externando aquilo ali dentro da gente, tá? Que a gente está fazendo a tréplica e a cabeça está a milhão, assim. É respirar fundo e pensar assim, eu tenho que ter paciência, porque às vezes muitos dos nossos problemas não são com pessoas que estão aqui e que estão buscando o conhecimento que vocês estão buscando, que nós estamos buscando, porque eu estou longe de ser perfeita, mas é dentro dessa paciência, dessa calma, dessa resignação de se melhorar, de se conhecer, que a gente vai saber lidar com as pessoas e encarar melhor esses desafios, esses karmas e resgates, né? Mas sempre conscientes de que o nosso é dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro que a gente precisa. Então, a gente sempre pensa assim, né? Vê uma situação, porque fulano está passando aquilo porque deve ser o karma dele. Qualquer situação a gente quer botar culpa em alguém, né? Botar culpa em alguma coisa. E olhando para trás, assim, claro, a gente tem que olhar os defeitos, olhar onde a gente errou, olhar para trás, mas para se levantar, para buscar força, se construir num melhoramento. Mas só ficar, que nem eu costumo dizer assim, só ficar lambendo a ferida, às vezes também não te resolve, não te ajuda a sair desse problema, desse resgate, desse karma, né? Como quiser chamar, né? Eu acho que uma boa, como é que se fala? A Terra, né? É uma escola em que todos somos alunos e professores, né? Ou de nós mesmos ou dos outros. Pais para com filhos, eu ainda não tenho filhos, mas vejo que os meus sobrinhos olham muito, gostam muito de conversar e buscar alguma coisa, então às vezes assim, eu posso, vem a possibilidade, vem uma ideia de fazer algo errado e uma escolha ruim, de repente, mas eu penso assim, poxa, mas eles estão olhando para mim, eles estão buscando às vezes um exemplo, alguma ideia, e como é que eu vou errar se tem sempre alguém olhando para a gente, buscando o exemplo, né? Então, às vezes, quando a gente menos espera, tem um filho de um vizinho, tem um sobrinho, até os próprios filhos que estão olhando e buscando exemplo, muito mais do que palavras. É muito além do faz o que eu digo ou não faz o que eu faço, né? E a criança é muito mais, ela vai fazer muito mais do que a gente faz. Então, não adianta a gente falar uma coisa e praticar outra, né? Então, é onde eu digo assim, somos doentes, médicos, né, pacientes, a gente se ajuda e se constrói dentro da gente mesmo o tempo todo. A metamorfose, ela é constante. E a partir do momento que a gente se conscientiza disso, a evolução é um pequeno passo, obviamente, né? Eu acho que a perfeição é um lugar que a gente, né, quase como é o Monte Everest, mas a gente vai subindo pé por pé e a gente vai conseguindo se melhorar nesse sentido, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Aquelas frasezinhas que o pessoal compartilha em Facebook, em Instagram, às vezes até manda por WhatsApp. E a gente pensa bem nisso, assim, às vezes preocupados, né, realmente numa regressão de memória, para ver por que tu está fazendo. Eu digo assim, às vezes, se a gente viveu 800 encarnações, olha, eu tenho até medo de olhar essas 800 encarnações e tentar descobrir o que eu aprontei, entendeu? Então, a gente tem que se preocupar com hoje, com se melhorar, com o que está plantando, para o que a gente vai colher amanhã, assim, senão é quase à toa a existência, né? Que nem acordar, comer, ir para o trabalho, ir no banheiro, ver a novela, voltar a dormir, mas e aí? E o que a gente está buscando, né? Olhando para si, essa construção, a gente nunca pode perder, assim, óbvio, né?
A gente às vezes fica triste, se cansa com as situações, se decepciona com as pessoas, mas é só o tempo da gente respirar fundo, levantar a cabeça e continuar andando, porque tropeço, buraco, as diversidades, elas sempre vão acontecer. Mas é a consciência da gente mesmo e de que precisa melhorar, que é o grande viés dessa encarnação, da nossa vivência, da nossa existência, porque eu acho que diferente, eu arrisco a dizer que diferente de Jesus Cristo, que nasceu na Terra, né, veio à Terra para nos mostrar com seus exemplos, as suas atitudes, a melhoria e o que devemos ser ao mundo, eu acho que ninguém, né, como eu falei, ninguém é santo. Então a gente, infelizmente ou felizmente, tudo que a gente está passando é para nos melhorar, e como disse a leitura, é o mundo, né, digamos, a gente colhendo o que a gente plantou, o mundo devolvendo para a gente o que a gente jogou para o mundo. Às vezes, né, com violência, com raiva, com muita briga, com diversidade, mas eu tenho esperança, assim, eu penso que a gente viveu num mundo de de gladiadores, de grandes guerras e tudo mais, e eu acho que eu sou otimista em dizer que a gente está melhorando. O problema é que às vezes a gente melhora um pouquinho assim, e aí o vizinho, quando ele cai, a gente aponta o dedo e fala mal dele, assim, mas pô, ontem a gente estava cometendo o mesmo erro. Quem é a gente para apontar o dedo para alguém e dizer assim, fulano errou, fulano isso, fulano aquilo. Mas a gente não é perfeito. Se hoje a gente ainda está melhor, conseguiu melhorar em alguma coisa, a gente não pode apontar o dedo, a gente tem que dar a mão para quem cai e ajudar a levantar. E esse é o construir o nosso mundo, assim, levantar o mundo que a gente quer viver, que os nossos filhos, os nossos netos vão viver. E é devolvendo para o mundo o que a gente precisa. Então, estamos diante do resultado das nossas escolhas. Não culpe Deus, não culpe outra pessoa pelo que você está passando, nem mesmo sinta-se castigado. Não é castigo, é colheita, né? É até interessante, assim, a gente ainda precisa pensar assim, eu tenho que ser bom para receber o bem, né? Como disse a leitura. Mas o ideal do ser humano perfeito é ele fazer o bem pelo bem, sem querer nada em troca, sem desejar nada em troca, porque senão a gente vira só cachorro, parece cachorro adestrado, né? Quer dizer, então, eu vou fazer o negócio certo, vai me jogar um biscoitinho. Não é assim, a gente não pode ficar esperando sempre algo em troca. A gente tem que se policiar, fazer o bem pelo bem, fazer a caridade, sem esperar publicidade, agradecimento, qualquer coisa. É fazer o bem sem olhar a quem, né? Como diz o ditado. E aí, estudando sobre sobre karma e resgate, eu acho que é interessante a gente ter em mente que vivemos, num mundo de provas e expiações. O que é expiação, o que é prova? Então, a expiação vem de cumprir pena, de se reabilitar, de purificar. Vem do latim expiatione, e tem como significado o ato, o efeito de expiar, penitência, cumprimento de pena. No caso, pelo que os estudos e pelo que eu entendi também da leitura, a expiação seria algo muito mais uma obrigação que a gente tem para passar por algo que a gente cometeu, por algo de errado, que a gente fez. Sempre em mente que não é um castigo, não é porque a gente tem muito isso em mente, assim, é pecado, é castigo. Mas, gente, foi a gente que errou. A gente que fez algo de errado e a gente vai colher. Tipo, é a roda gigante. Uma hora a gente está em cima, se a gente jogou lixo lá em cima, uma hora que a gente estiver embaixo vai cair lixo na nossa cabeça. Não tem milagre, entendeu? Não tem outra explicação para as coisas que a gente passa, né? Só que é o que eu falo, é como a gente encara esses desafios e essas provas, as pessoas que estão no nosso convívio, como a gente reage a elas, é que vai mandar se a gente vai expiar, cumprir, pular essa etapa, como um jogo de videogame, como queiram comparar, ou a gente vai ter que passar de novo, até assimilar aquele teste, aquela situação, como deveria fazer, né? E aí provas é mais nesse sentido. É como um teste. A gente, quando vai para a escola, a professora nos testa, ela passa a matéria, e depois ela faz um teste para saber quem aprendeu, quem melhor assimilou ou não a matéria. Então, a gente passa por provas, às vezes, até antes de encarnar, a gente participa desse preparo do que a gente vai passar na próxima encarnação, e muitas vezes a gente escolhe, olha, eu acho que eu preciso
ver se eu vou superar, ou se eu superei tal problema, tal situação. Então, a gente muitas vezes escolhe determinadas provas, né, esses testes que a gente vai ter no nosso dia a dia, na nossa vivência, para ver se a gente conseguiu superar realmente aquela falha, aquele defeito, que é sempre de dentro para fora, né? Eu li recentemente um livro, eu agora tentei descobrir o nome do livro e eu não consegui. Ele é um livro espírita, um romance, e aí o rapaz ele teve uma existência em que ele ajudou, fez muito bem assim, a várias crianças. Ele tinha uma deficiência física, mas ele fez muito bem, assim, era o típico pessoa iluminada, assim, ele era um ponto fora da curva, né? E aí, quando ele desencarnou, ele foi muito bem recebido no mundo espiritual e tudo mais. E aí, um amigo dele perguntou assim: fulano, por que tu encarnou como deficiente? Você não tinha nada para cumprir como deficiente, não faz sentido na sua história, assim, você encarnar como deficiente. E aí ele falou assim que na encarnação antes, né, dessa que ele veio como deficiente, ele teve uma mãe que era uma pessoa bem difícil, de uma índole, assim, um caráter muito complicado, e ele sempre do lado dela: não, mãe, vamos, né, fazer caridade, vamos rezar, vamos ajudar as pessoas e tudo mais. E aí ela, muito raivosa e tal, até que ela teve uma doença, e ela ficou deficiente física. E ele continuava apoiando a mãe dele e ajudando ela: vamos fazer oração, vamos ajudar o próximo e tudo mais. E ela dizia assim: não, eu não vou ajudar, não sei por que tu tem essa felicidade. Tu é feliz assim porque tu não é deficiente que nem eu. Tu é um cara bonito, todo mundo gosta de estar perto de ti. Eu não, eu sou deficiente. Eu estou aqui nessa cadeira de roda ou na cama. Então é muito fácil para te dizer que faz isso, faz aquilo, parará. E aí ele falou assim que, né, no mundo espiritual, antes da encarnação seguinte, que ele escolheu vir como deficiente, ele pensou assim: realmente, eu não tenho essa experiência de vir com uma deficiência. Então, eu tenho que ter essa prova para me testar como eu reagiria ao mundo vivendo uma deficiência. Então, dentre as provas que ele teria naquela vida, né, ele obviamente teve coisas para resgatar e tudo mais, ele decidiu e escolheu que viria com uma deficiência física. E ele viveu aquela encarnação muito bem, como ele ficava muito em casa, era uma fazenda, uma situação lá, várias pessoas abandonavam crianças perto da fazenda, daí no final ele acabou criando um orfanato e tal, ajudando muitas crianças. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, é que às vezes a gente olha para alguém com coitadismo, ou vive, né, no coitadismo, porque eu sou assim, porque eu sou assado, eu sou pobre, eu sou doente, eu tenho isso, tenho aquilo, e a gente esquece de ver que, pô, é isso, é encarar o que a gente está passando para se melhorar. Tá, e o que eu tenho que aprender com isso? Sabe? É olhar para si e dizer assim: o que eu vou aprender com essa prova que eu estou vivendo agora? Porque a gente, né, eu acredito que muitas pessoas têm contato com pessoas com muito dinheiro e às vezes elas são pessoas infelizes. Então, assim, às vezes a gente brinca, né? O dinheiro não traz felicidade. Aí alguns dizem assim: mas, né, compra um sushi, compra, né, alguma coisa, leva para viajar e tal. Mas eu tenho contatos com pessoas que têm muito dinheiro e elas são tristes, sabe? Às vezes eu penso assim: pô, eu não trocaria a minha vida pela delas, assim. E às vezes é isso, assim, a riqueza não é reflexo do que a gente vai ter uma vida fácil. E às vezes a riqueza, a gente, né, vê histórias, até a nossa cidade foi construída muito disso, né? De avós que fizeram um grande patrimônio, aí veio o filho, tocou, chegou no neto, acabou, evaporou o patrimônio. Então, assim, como a gente diz, né, quando a gente morre, a gente não leva nada, é justamente disso. As riquezas, elas evaporam porque as pessoas não fazem bom uso delas. Então, pensar que se eu fosse rica eu faria Y, aquele outro, é uma dúvida, porque às vezes se eu estou vivendo nessa encarnação com uma dificuldade financeira, é porque numa encarnação anterior eu também fiz mau uso do dinheiro. Então eu tenho que vir com dificuldades financeiras para me conseguir, né, me reconhecer e reconhecer o bem que eu tenho que fazer com né, os poucos recursos que a gente tem, né? Então eu vejo dessa forma, assim. Outra situação assim que é muito mais próxima da gente, tem um menino que faleceu, acho que agora em maio,
aqui de Blumenau, de câncer, e ele, com 12 anos, ele descobriram que ele tinha câncer. Ele jogava vôlei, era super ativo, aí teve um câncer nos ossos, ele teve a perna amputada, aí ele começou a fazer natação e tal, competiu, fez várias situações, assim, até que o câncer voltou, e ele ficou acamado. A história dele chegou no DJ Alok, que é um dos DJs, né, top do mundo e tal, concorre, já ganhou prêmios e tudo mais. Até que o DJ veio a Blumenau, ele, com 18 anos, ele disse que quando ele fizesse 18 anos, o sonho da vida dele era que o DJ Alok tocasse no aniversário dele. Eles conseguiram que o DJ viesse de graça, tocaram, fizeram uma festa no Caceteiro Blumenauense. O rapaz numa maca, né, já bem debilitado da doença dele. E o DJ lá tocando, e o DJ falou assim, hoje eu não sou mais o ídolo dele. Ele que é meu ídolo. Porque a história de vida dele é fantástica. E até eu vi reportagens, eu não tenho contato com essa família e tudo mais, mas eu vi várias reportagens de pessoas próximas que contaram, assim, que tipo, era um menino que dava força para a família. Ele passava, ele dizia, eu não quero você triste, você tem saúde, você tem as suas pernas, os seus braços, então eu não quero ver você triste. E era, no final, ele que era a mola propulsora da família para superar aquela doença, né? Então, às vezes, tem até disso, assim, eu posso ser doente, eu posso ser pobre, eu posso ter uma deficiência, mas a forma como eu encaro esse karma e esse resgate só depende de mim. Depende de cada um de nós. Então, a gente pode dar força para alguém, esse alguém pode dar força para a gente, e entre resgate, karma, provas, expiações, ação e reação, é a nossa colheita e o nosso plantio que define tudo. Como a gente vai devolver para o mundo o que a gente quer que o mundo dê para a gente, né? Então, eu acho que usando desses exemplos, assim, a palestra de quarta-feira com o Silvio, se não me engano, né? Foi o Silvio. Foi muito, muito esclarecedor, até convido todos a assistirem na internet, ela está disponível no canal do YouTube, que ele falou várias doenças que são resultados das nossas reações, né? Do nosso mal-estar, do nosso comportamento. Eu, dentro do Karmas e Resgate, eu decidi, né, conversar e desafiar vocês a essa reflexão interna, até porque aqui na casa, aqui no CI, o Recanto do Saber, a gente busca muito isso, a gente tem curso, o SOS Emocional, tem o Identidade Eterna, em que a gente tem muito desse aprendizado da gente se conhecer, e principalmente conhecer os nossos defeitos, para se melhorar e devolver ao mundo, né, luz, assim. Às vezes a gente vê tudo tão conturbado e a gente só é mais um conturbado no meio do caos, assim. A gente está num caos interno e quer que o mundo mude. Não vai ser assim, né? Se a gente fizer a nossa parte, quem sabe, e assim eu tenho certeza que o mundo vai se melhorar, né? Então, provas de paciência, de tolerância, de amor, de fé, de perseverança, entre outras, para que você possa se depurar e adquirir mais virtudes. É a reforma íntima operando no espírito para que se possa um dia atingir a perfeição, né, que a gente busca. Então, como diz o outro ditado, que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Podemos encarar as dificuldades de forma positiva ou negativa, é a gente que define. Praguejar contra os outros ao nosso redor, ou ser feliz ou infeliz, é tudo escolha nossa. E encarar com coragem as dificuldades que a gente se depara, né? Eu até brinco que, às vezes, quando está tudo muito calmo, assim, eu olho e penso, da onde vai vir a bomba agora? Porque não é assim, às vezes, tu é pessimista, eu sou meio terrorista, mas é que eu penso assim, a gente sabe que a gente está aqui a gente é desafiado o tempo todo, sabe? Às vezes é um filho, né, que, papai, você é assim, a criança às vezes vem da escola com um monte de novidade, às vezes a gente não tem tempo para prestar atenção no que eles estão aprendendo, e às vezes quanta criança ensina muito mais aos pais do que os pais ensinam aos filhos, né? E aí encarar isso e começar, como é que é de um limão fazer uma limonada, que a gente vai resistindo, sobrevivendo, se melhorando, buscando força e gás para encarar tudo o que a gente tem para encarar, porque, como eu falei, se a gente tem 800 encarnações em que a gente fez algumas coisinhas erradas, de repente, uma coisinha aqui, outra ali, mas e aí? Alguma coisa a gente, né, vai vir a colheita. E agora, olhando para hoje, o que a gente está plantando hoje para colher amanhã? O que vai ser de vocês daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e na próxima encarnação? O que vocês vão resgatar e ter como prova? Depende do que vocês, do que nós estamos fazendo hoje, entendeu?
É essa consciência que a gente busca. Então, karma, resgate, pecado, castigo, ação, reação, a nossa autonomia das nossas atitudes, o livre-arbítrio e consciência da nossa colheita, né? Como eu falei, a minha intenção é mais uma conversa e um desafio em se repensar as atitudes e tudo mais. Mas, às vezes, se vocês tiverem mais ímpeto em buscar mais teorias sobre o tema de karma e resgate, tem vários livros na literatura. Eu convido-os a ler O Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É interessantíssima a leitura para se entender, mas é sempre com base nisso, de devolver ao mundo o bem que você quer também. Né? Não adianta, que nem eu falei, plantar o caos e querer céu de brigadeiro. Não vai acontecer. Então, a gente tem que se melhorar. E aí é o que eu digo, eu acredito na reforma íntima, na batalha interna, que é o que a gente sempre é convidado e desafiado aqui no CEIU. Assim, eu vejo que, muitas vezes, as palestras não são extremamente... ao pé da letra, não são catedrais, assim, o livro dos Espíritos fala isso, o Evangelho fala aquilo. A gente traz muito nas palestras a vida, as experiências do dia a dia, do que a gente está passando, porque é isso que é a nossa realidade, sabe? A Letícia convidou, e foi anunciado sempre que tinha, nos domingos, a cada 15 dias, tem o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Então, assim, tem várias formas de estudar realmente a doutrina, tem muito livro para ler, que eu sou, confesso que eu também não li a grande maioria desses livros que tem, toda a obra de Allan Kardec. Então, tem muita coisa para ler, mas o convite a essa reforma íntima, o desafio e a luz dentro dessa batalha interna que a gente tem, é um convite constante que as palestras do CEIU trazem para a gente a todo dia, né? Eu devo frequentar aqui há uns 10 anos e quantas vezes eu estava aí, peguei no sono, não ficava criticando o palestrante em mente, assim, não prestava atenção às vezes na leitura, não prestava atenção na direção, mas tudo isso é uma construção, assim, a leitura é uma introdução do que a gente vai falar. Às vezes pede assim, qual foi a parte que você leu? Eu quero ler em casa, porque às vezes alguém lendo para a gente não presta tanta atenção, mas lendo sozinho em casa a gente faz a leitura, fazer o Evangelho do lar, né? Conseguir, às vezes, não é sozinho mesmo, porque às vezes não tem mais nenhum familiar da família que vem ao centro, mas fazer isso, não desistir da gente mesmo, não desistir da nossa família, não desistir da nossa existência, assim, porque só levantar, trabalhar, ir no banheiro, comer e ver novela, a gente vai voltar mais 800 encarnações aqui na Terra. E aí, assim, se quiser, de repente, nascer numa Suíça, na Europa, na próxima, de repente tem que fazer um negocinho bom agora, né? Porque senão, gente, assim não dá, né? Então, a transformação que buscamos no mundo, ela é de dentro para fora. E depende de cada um de nós. Conseguimos vencer nós mesmos, superando os nossos karmas e os resgates. Já estaremos mudando o mundo e mudando o nosso mundo. Eu penso assim, dentro da nossa cabeça, eu pelo menos sou assim, eu tenho 1 milhão de janelinhas abertas, assim, que nem o Windows, assim, então já é tão difícil, é tão bagunçado, às vezes, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, como é que eu vou querer consertar alguém? Mas se eu conseguir melhorar um pouco a mim mesma, eu acho que eu já vou estar fazendo bem para alguém que está perto de mim, sendo uma pessoa melhor no trabalho, na família, com os vizinhos, na cidade que a gente vive. E é essa construção que é constante, né? Então, criar e ser bons filhos, cultivar o bem nos nossos relacionamentos, deixando as pessoas ao nosso redor melhores e mais felizes, já estaremos mudando ao mundo. E o bem que praticamos ecoará sempre. Eu acho que esse é o desafio da nossa existência, assim, E essa situação do que está plantando hoje, a Letícia até convidou vocês, a gente sempre passa isso, de trazer doações e ajudar. E aí eu digo o seguinte, voltando a essa situação de acordar, ir no banheiro, trabalhar, ver novela, olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, Facebook, a gente pode, além de encarar com boa vontade, encarar com paciência, com amor, os nossos karmas e resgates, nesse plantio diário de que a gente vai colher,
daqui a 1 ano, 5 anos, na próxima encarnação, é se voluntariar a alguma coisa. Assim, a gente pede sempre fralda geriátrica, fralda infantil. Agora o pessoal do CEAM lá de São João Batista, eles estão fazendo esse kit maternidade. Gente, tem mães que elas vão para a maternidade sem uma roupa, sem uma fralda para a criança. Então, essas mulheres ali do CEAM, e a gente abraça a causa porque estamos todos juntos, né? Elas ganharam rolos de malha, elas costuram roupinha de bebê, elas montam um kit com fralda, com lenço umedecido, com o que for possível, né, obviamente, e levam para os hospitais, para as maternidades, para ajudar essas crianças. Então eu penso assim, eu olho para isso e eu penso assim, gente, eu não faço nada. Eu não faço nada. A minha mãe, um tempo atrás, ela falou assim, tu não acha que tu está fazendo muita coisa, está querendo abraçar o mundo e tudo mais. Eu pensei assim, mãe, eles fazem tanta coisa lá no CEIU, os voluntários ajudam tanto e eu faço tão pouco. Eu tenho vergonha muitas vezes, assim, agora no ForeBlue, gente, para construir aquele evento, para aquele evento acontecer, vocês não têm ideia da garra, da força, da união e de quanta energia e tudo que foi preciso para acontecer aquilo. E já estamos no 6º, ano que vem é o 7º. Então, assim, agora o Ito esteve aqui outro dia, precisa trocar uns paus ali onde fica a caixa d'água. Sabe, precisa de voluntário, a gente não tem dinheiro. Vamos lá, vamos um dia de noite, um sábado à tarde, ajudar em alguma coisa. Tem algumas outras trabalhadoras aqui da casa que elas vão na casa das pessoas, às vezes tem idosos que ficam sozinhos a semana inteira em casa. E eles não conversam com ninguém, às vezes nem a família conversa com eles. E elas fazem visitas na casa desses idosos. Elas vão lá, conversam, passam 1 hora, tomam um cafezinho. Às vezes alguém doente, eles se reúnem, vão na casa de um doente, conversar com a pessoa. Às vezes a gente está com um vizinho doente, a gente não vai ali perguntar como é que ele está. Não leva um café, um bolo para a pessoa. Gente, isso é plantar. A gente quer colher, a gente tem que plantar. Então, esse é o desafio, assim, sabe? Não quer ajudar aqui, não precisa ajudar aqui. Vê no hospital, pega a fralda, leva lá na maternidade do Santo Antônio. Não precisa trazer para cá especificamente, leva para outro lugar. Mas a gente tem que fazer, sabe? E diante desse esforço nosso, é que a gente começa a plantar o bem. É que a gente vai colher, daqui a alguns anos, numa outra encarnação, o bem que a gente quer. Eliminando os karmas e tendo bons resgates no que a gente quer fazer, né? Superando as expiações, as provas, reconstruindo toda essa ação e reação em que às vezes a gente acha que só vem coisa ruim, só vem bomba. Mas é porque a gente tem que devolver para o mundo alguma coisa. Então, o desafio é sempre esse, assim, se levantar daquela bomba que a gente às vezes leva, né? Eu brinco assim que, como eu sou muito grande, quando eu estou na praia, eu vou para o fundo. E aí, às vezes, a gente leva uns caldos, né? E aí, então, eu penso assim, que às vezes a vida é isso, assim, às vezes a gente está no mar e a gente leva um caldo, mas a gente tem que levantar, tem que nadar, e ainda assim, às vezes, tem que ajudar alguém, tem que dar a mão para um vizinho, para a mãe, para o pai, para alguém que precisa de ajuda. E sempre tem alguém que precisa de ajuda. Então, eu tenho uma relação muito forte com a música, só que eu não tenho voz boa, desculpa por vocês estarem aqui me ouvindo, e eu não vou cantar uma música que eu acho fantástica, mas eu vou ler a letra para vocês, de repente vocês conhecem. E é só para convidar vocês que, de várias formas, a arte, a música, e a gente tem várias mensagens em tudo que a gente quiser olhar. Depende para onde a gente está olhando, né? Vamos ver se vocês descobrem qual é a música. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber e sentir o infinito, no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, é saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo, para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida ficou para trás. Segura teu filho no colo.
Sorria e abraça teu pai, pois enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada, Júlia, pela excelente palestra. Só lembrando que eu acabei não falando no começo, nós temos pendrives para vender para quem quiser encomendar do Foreblood, das palestras que a gente teve lá no fórum. Então, quem tiver interesse pode estar encomendando aqui na lojinha, tá? É um pendrive de 16 GB. E agora a gente vai para a última parte da palestra da CEIU, que é o passe, né? Só pedir, né, lembrar que se alguém ingeriu algum tipo de bebida alcoólica, algum tipo de droga, a gente pede que não entre hoje na cabine do passe, porque a gente tem o trabalho de amanhã do tratamento, então a gente tem apenas uma sala que é toda preparada com fluidos e o álcool a gente sabe que exala, né, então quebra essas partículas. A gente pede que deixe a fichinha na cadeira ou entregue ali na frente na recepção, deixe para tomar o passe num outro dia. E agora a gente vai ouvir a oração final com a Júlia. Espiritualidade, boa e amiga aqui presente, agradecemos por esse lindo domingo, que assim como a vida, tudo depende para onde olhamos. Olhar para esse sol lindo, maravilhoso, que nos aquece, que nos ilumina, pedindo sempre inspiração aos amigos espirituais, ao anjo da guarda, a espiritualidade presente em nossas vidas, para que possamos fazer essa reforma íntima que buscamos, sermos essa pessoa melhor que buscamos todos os dias, buscando força, paciência, fé, devolvendo ao mundo caridade e amor, que é o que mais se precisa. Que assim seja.